Muito bom dia, agronegócio! Quinta-feira, 10 de novembro de 2022, agora 9 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje chegando um pouquinho mais tarde, tamanho as informações que a gente queria aqui, né, compartilhar com vocês. A gente vai apurando e quer trazer tudo para o Bom Dia Agro, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Então, bom dia, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Estamos aqui trazendo as mais importantes e relevantes notícias desta manhã e mais o andamento dos preços para que vocês sejam sempre, tenham sempre um ambiente saudável e seguro para tomar decisões, tá certo? Então, juntos nós vamos aqui nos próximos minutos, na próxima hora, para te trazer os preços e as informações neste dia 10 de novembro, que é dia do trigo. Então, você produtor de trigo, você comprador e você todo brasileiro consumidor de trigo, que alimento abençoado esse, né? Acho que é talvez uma das principais e primeiras culturas que o ser humano domesticou ali, né? E foi fazendo, inclusive, a criação das civilizações, a criação das sociedades em torno do cultivo do trigo. É um alimento bíblico, é um alimento que tem uma simbologia muito forte para a história da humanidade. Então, feliz dia do trigo para você, né? Parabéns para você que produz esse alimento, uma cultura delicada, uma cultura que exige ali uma dedicação muito forte. Então, parabéns pelo dia do trigo, né? E claro que aqui no Bom Dia Agro a gente não ia deixar também de prestar nossas homenagens a dois grandes artistas que se foram ontem. Primeiro, o grande cantor e ator, um ícone, inclusive, para o campo, né? Para o agronegócio, que foi o Rolando Boldrin, né? Falecido ontem. Um grande brasileiro, né? Um artista emblemático desse país, da cultura brasileira. Então, nos deixou ontem, Rolando Boldrin, e também uma das maiores cantoras do país, para mim, uma das maiores cantoras do mundo, Gal Costa, que também ontem deixou este plano, né, para cantar em outro, aos 77 anos de idade. Ainda não foi revelada a causa da morte da cantora Gal Costa, e, claro, né, as especulações são muitas, enfim. Nossa homenagem, então, do Notícias Agrícolas, do Bom Dia Agronegócio, do agronegócio, a esses dois grandes artistas, Gal Costa e Rolando Boldrin, que nos deixam, portanto, nessa quarta-feira, dia 9 de novembro. Vão, mas deixam um legado incrível, imensurável, e que, graças a Deus, né, nós tivemos o privilégio de viver no mesmo tempo que esses dois grandes ícones da nossa cultura. Bom, seguindo por aqui, senhoras e senhores, vamos trazer para começar os nossos recadinhos. Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas te acompanhando. Então as nossas linhas de comunicação estão abertas. Mande as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões. Mande de onde você está falando, que a gente quer te ouvir, tá certo? E também estamos ali com os nossos chats abertos, tanto no YouTube quanto no Instagram, e também pelo Facebook. Então, vá mandando por ali, que a gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio, tá certo? Bom, e o Danilo está com a gente, o Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais, o pessoal da LG Comércio de Cereais, também conosco lá de Minas, né, de Alfena, se eu não me engano, sempre com a gente por aqui, a Andresa Apsouza, o Andrew de Maringá, no Paraná, a Dona Eliana aqui de Valinhos. Bom dia, sejam todos bem-vindos, vamos juntos. Aliás, pessoal, quem está no Instagram, se faz sentido para você essa conversa que a gente tem todos os dias de manhã, compartilhe com seus colegas de trabalho, compartilhe com mais produtores rurais, com profissionais que trabalham contigo, enfim, compartilhe esse vídeo para que as nossas informações cheguem ainda mais longe. Vamos para a nossa rodada de preços, vamos ver como é que estão os mercados nessa manhã de quinta-feira. Soja caindo, 14 dólares e 46 centos por bushel, contrato janeiro, perde 0,4% na manhã de hoje. O milho cai 0,09%, bem próximo da estabilidade, 6 dólares e 62 centos por bushel. O trigo, 8 dólares e 7, sobe um pouquinho, se recupera das baixas fortes de ontem, de mais de 20 pontos, tem 8 dólares e 7 centos por bushel na manhã desta quinta-feira na Bolsa de Chicago. A farelo de soja cai, tem baixa de 1,2% na manhã de hoje, também na Bolsa de Chicago, 412 dólares e 50 centos por tonelada curta.
O óleo de soja, 75 centes mais 66 por libra-peso, subindo, 0,2%. Então, o complexo soja hoje em campo misto, alguns para cima, outros para baixo, milho estável, trigo com pequenas altas. Bolsa de Nova York, o café continua a sua trajetória de baixa. Nós temos $1,64 mais 8 por libra-peso e baixa de 0,7% no contrato dezembro do Arábica negociado na Bolsa de Nova York. O açúcar cai 0,4% para valer 19 centes mais 30 por libra-peso. O algodão, 85 centes mais 68 por libra-peso, baixa também 0,95 ou 1% de queda. O petróleo tem dia negativo e isso é um ponto que ajuda a puxar as demais commodities para baixo, né? O petróleo vem numa toada de baixa aí essa semana considerável. 0,5% de queda para o petróleo WTI, que tem $85,42 por barril, e nós temos também as demais commodities, né? Vamos dar uma olhadinha no petróleo Brent, nas metálicas e nas demais energéticas. O Brent cai 0,4%, vale $92,31 por barril. O gás natural volta a subir um pouquinho, tem 0,9% de alta. O ouro, a prata e o cobre caem, ainda liderados pelo cobre. O cobre cai 1,2% na manhã desta quinta-feira, a prata 0,7% de queda e o ouro, 0,2% de baixa. Dólar index subindo na manhã de hoje, 0,3% para 110.778 pontos. Os índices acionários no mercado futuro dos Estados Unidos, no mercado futuro norte-americano, trabalhando ali com volatilidade, alguns em campo positivo, outros negativo, até porque as eleições americanas estão ainda continuando a ser apuradas lá nos Estados Unidos, né, a votação, e isso deixa o mercado realmente bastante volátil, né? Fora que tem algumas notícias aí do macro cenário que a gente vai dividir, que deixa essa volatilidade ainda mais presente, tá? Vamos dar uma olhadinha também no mercado futuro lá na Bolsa de Dalian, na China. O farelo subiu forte, o óleo caiu e o milho também fechou em queda. Levantamento da Agriinvest Commodities e ainda pela perspectiva da Agriinvest, bolsas caindo na Ásia, precificando a forte queda das bolsas americanas na véspera. A gente vai falar sobre isso. Dois temas: eleições americanas e a derrocada das criptomoedas. Parece que o investidor realizou que os Estados Unidos estão mais divididos e será mais difícil aprovar qualquer coisa. Já já a gente vai falar sobre o resultado das eleições americanas, que, volto a dizer, os votos ainda estão sendo apurados, tá? Já estão falando em problemas para aprovar o teto do endividamento e os republicanos também já falaram em redução de ajuda à Ucrânia, tá? Hoje tem inflação ao consumidor nos Estados Unidos às 10h30. O petróleo perdeu os 85, mas parece que está buscando recuperar ali no WTI, né? $85,31 por barril neste momento. Então, seguimos acompanhando, tá? Vamos às nossas manchetes, vamos desdobrar os mercados, vamos entender o que está acontecendo nesta manhã de quinta-feira. Eu vou começar naturalmente pelo café, dados os últimos acontecimentos na cafeicultura brasileira e esses 2 dias de granizo seguidos que trouxeram muitos prejuízos e vão resultar em prejuízos para a safra 2023, inevitavelmente. Inclusive, enquanto eu estou aqui falando, vão fazendo as suas perguntas. Aquilo que eu puder ir respondendo hoje, vamos respondendo. Aquilo que eu não conseguir, encaminho para os nossos especialistas, tá? E a gente vai trazendo essa perspectiva para vocês. Primeira coisa, vamos trazer o posicionamento da FAENG, a Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais, sobre esse granizo. Porque o que acontece em situações como essa, né? Nós temos ali, eu vou pedir até para o Mateuzinho colocar para nós algumas imagens, né? A imagem que a gente separou para essa primeira manchete, que é a questão desse posicionamento da FAENG. É muito importante que a gente tenha isso para que o produtor saiba o que fazer depois dessa queda, né, do granizo no sul de Minas ali, né, e também alguns pontos do Cerrado. Então, o que a FAENG nos diz até esse momento? Porque, volto a dizer, então logo uma intempérie como essa acontece, a gente tem alguns dias para entender os efeitos disso, né, e conseguir contabilizar efetivamente os impactos. Então, olha só, condição do parque cafeiro é grave,
vai impactar 2023 e produtor afetado por granizo deve emitir laudo imediatamente. Quando a gente fala em emitir laudo imediatamente, é não mexa na lavoura, não mova um grão de café, faça o que tem que fazer, chame a sua seguradora, chame, enfim, quem tem que chamar e faça esse laudo imediatamente para você poder ser ressarcido do seu seguro, enfim, daquilo que você usou para se proteger. Então, faça isso. E olha só, vamos recapitular. Nos dias 7 e 8 de novembro, fortes vendavais e chuvas de granizo atingiram municípios mineiros, especialmente em suas extensões rurais, danificando também lavouras e pastagens, comprometendo colheita e a produção futura. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil e a CNA, além da FAENG, estão atentos ao fato e trabalhando para o levantamento das áreas, culturas e estimativas de prejuízos de curto, médio e longo prazos. Nessa etapa, é muito importante que a atuação dos sindicatos e associações de sindicatos regionais na apuração e construção de dados que lastrearão a reivindicação junto ao governo federal na busca por soluções em seguro, renegociações e linhas de crédito ao produtor. Ontem, a Virgínia Alves conversou com o vice-presidente de finanças do sistema FAENG, o senhor Renato Laguardia, que explicou tudo isso detalhadamente, explicou qual é a situação do local agora e deu essas orientações todas aos produtores. Aqui a gente está falando do café, mas a gente tem que aprofundar essa análise, porque as áreas de soja e as áreas de milho que terão de ser replantadas, porque o granizo levou tudo, o vendaval levou tudo, então é realmente uma situação bastante grave. Então tenham atenção a isso, façam os seus laudos e vamos entender o que acontece a partir de agora. Vamos continuar atualizando vocês da situação, vamos continuar atualizando vocês desses dados que serão levantados pela FAENG e também pelo sistema da CNA, que está acompanhando de pertinho a situação, porque tem lavoura que está pelada já de café, perdeu-se tudo, né? Caíram todos os frutos, foi uma linda florada, né? Mas esse granizo vem, derruba os frutinhos e a gente já sabia que o prejuízo para 2023 poderia acontecer. Foi confirmado pela FAENG, além da Fundação Pro Café, dos próprios cafeicultores, que são muito experientes. Então, tem fotos, tem vídeos e tem essa entrevista do Renato Laguardia. Eu vou deixar para vocês aqui o nome dele e o cargo e o caminho para vocês chegarem até isso pelo Instagram, tá? Mas, ó, é muito simples. Menu, vídeos, café, vai procurar ali pelo nome do vice-presidente de finanças da FAENG, tá? Aí, sucesso. E vou pedir para o nosso time colocar também o link dessa entrevista nos nossos comentários no YouTube. Se você está no YouTube, lá é mais fácil de linkar as coisas, né? Aí a gente já consegue deixar para vocês o link, tá? Aí vocês conseguem também olhar ali e entender o que tem que fazer agora. É imediatamente, tá bom? Imediatamente. Ok, vamos seguir por aqui, porque enquanto tudo isso estava acontecendo, nós tivemos Juruáia, que é um importante município mineiro, trazendo essa declaração de emergência. Juruáia é um município muito atrelado à produção de café. Esse decreto afirmou que os produtores podem não conseguir seguir com as suas obrigações, atender a todos os contratos firmados. Outros produtos agrícolas também foram afetados em Juruáia, então há uma ligação muito forte do município e da economia do município, principalmente com a questão agropecuária, né? Então, Juruáia já declarou estado ou situação de emergência. Falamos também com Juruáia, né? A Virgínia entrevistou o pessoal de lá, as autoridades, e diz o decreto da Prefeitura de Juruáia. Por consequências, ocorreram perdas financeiras, culminando em danos e prejuízos imensuráveis que impossibilitarão o cumprimento das obrigações por parte dos produtores rurais deste município, tá? Além de danos materiais, ambientais e sociais também na cidade. Esses dados todos estão sendo levantados para que a gente possa, na sequência, também atualizar vocês, mas, de qualquer forma, a gente está nessa situação. Pelo menos 30 municípios produtores de café
foram afetados por essas chuvas de granizo e esses vendavais no início desta semana, tá? Pelo menos 30. Carlinha, foi só 30? Não, Carlinha, foi... Vamos entender, tá? Pelo menos 30, de acordo com as autoridades, ok? Vamos continuar. O decreto na íntegra da Prefeitura de Juruáia, assinado pelo prefeito Celso Marques Júnior, já está disponível para você também aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Então, essas são as informações da cafeicultura atualizadas. A Virgínia continua em cima desses dados, vamos monitorar. Mais do que isso, vamos checar os preços do café arábica negociados na Bolsa de Nova York nesta quinta-feira, porque seguem as baixas. As baixas nesse momento variam de 0,4% a 0,6%. Então a gente tem o dezembro com $1,64 mais 10 por libra peso. O março, $1,61 mais 40. O maio, $1,60 mais 85 e o julho $1,60 mais 20 por libra peso. Senhoras e senhores, por mais que eu gostaria de trazer uma notícia de que os preços vão subir, de que as cotações vão voltar, né, a registrar altas e tudo mais, segue essa pressão. Essa pressão está muito atrelada ao financeiro, está muito atrelada às perspectivas de uma recessão, à continuidade da guerra, a essa incerteza macroeconômica que interfere em todas as commodities, em todos os mercados, tá? Além disso, as chuvas saudáveis que chegam ao parque cafeiro brasileiro, elas estão no radar e ajudam a manter a pressão sobre as cotações. Só que a gente ainda está falando de uma oferta apertada da última safra e da próxima safra no Brasil, que é de bienalidade baixa e já vai sentir os efeitos das intempéries climáticas em 2022, carregando problemas para 2023. Então, há momentos muito distintos sendo vividos agora pelo mercado do café. Não é brincadeira o que está acontecendo, e não é uma falta de explicação. Os consultores, analistas, os economistas que tratam disso, eles estão nessa dificuldade realmente de entender que momento é esse, nessa dificuldade de entender por que o mercado não reage a situações como essa. Então, vamos monitorar, tá? E o pessoal da LG Comércio de Cereais diz assim, ó, no caminho do fim do ano, o agro está enfrentando muitas dificuldades. Não está fácil, mas iremos vencer com certeza. É isso mesmo, a gente tem que manter o otimismo e a resiliência, ela é inerente ao produtor rural, né? O ser humano que vem com a nobre missão de ser produtor rural, ela já vem com essa resiliência, é item de série, não tem como. Vocês sabem, né, quando vocês plantam, quando vocês tratam de uma cultura perene como é o café, como é a laranja, por exemplo, que vai ser uma indústria a céu aberto, vocês sabem o que acontece, né? Então, enfim, a gente está de olho nisso, tá? Bom, vamos continuando por aqui. Falamos então sobre o café. Existe ainda essa pressão sobre os futuros do Arábica. Na Bolsa de Londres, as cotações também cedem um pouquinho. Já tem abertura de mercado para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Mercado operando com ajustes técnicos após pressão com estimativa da safra. No Brasil, atenções seguem voltadas para as condições no parque cafeeiro, tá? E o açúcar hoje também está caindo um pouquinho. Açúcar opera com leve queda nesta manhã de quinta-feira na Bolsa de Nova York. Pressão de realização de lucros ante-altas nos últimos dias, tá? Bom, então passamos ali pela condição da cafeicultura, certo? Falamos um pouquinho aqui do mercado do açúcar, já trouxemos a nossa rodada de preços e para você que está nos acompanhando, este é o Bom Dia Agronegócio. Sejam bem-vindos a você que está chegando agora. Essa é a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas, além de estarmos ao vivo também no noticiasagricolas.com.br todas as manhãs. Hoje chegamos um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui a partir de 8h40, por aí. É tempo só da gente apurar aquilo que é importante para que vocês sejam os produtores mais bem informados do Brasil. Pessoal, vamos falar agora sobre uma situação que está preocupando muito o agronegócio brasileiro, sobretudo o agronegócio do estado do Goiás, por conta dessa possibilidade de uma taxação, uma tributação sobre o agronegócio goiano. No começo da semana, o governador eleito, Ronaldo Caiado, pelo Partido União Brasil, ele convocou líderes rurais do estado, incluindo o presidente da FAENG, o presidente da ProSoja local, FAEG, para falar sobre esse fundo de investimentos para vias e rodovias, né? Tributando, então,
ele não chama de tributação, chama de contribuição do setor para este fundo, isso trouxe muita indignação. Eu trouxe até uma manchete dizendo que o agro estava surpreso, o agro de Goiás, os líderes, enfim, as associações de classe, estavam surpresos, né, com essa possibilidade, porque durante a corrida, né, ao governo do estado, o candidato, até então candidato, né, Ronaldo Caiado, falava sobre não ser contabilizado no seu governo essa possibilidade, né? E quando nós tivemos, então, o início dessa semana, houve essa situação, essa reunião, para se tratar disso, né? Eu ouvi algumas autoridades, eu ouvi alguns líderes, como, por exemplo, o senhor Joel Haganin, que é o presidente da ProSoja Goiás. Ele me disse o seguinte: Carla, não tem a menor possibilidade de negociação em torno desse assunto. O governo se colocou à disposição para dialogar conosco para achar um melhor caminho, e nós também nos comprometemos a dialogar para achar uma outra alternativa para que os buracos que ficaram na arrecadação por conta de algumas mudanças na legislação no governo, no Congresso Nacional, principalmente ligados ao ICMS sobre os combustíveis, seja essa alternativa ela venha de outro canto que não da tributação sobre o agro. Né? Então, tudo isso ainda está sendo discutido. Nós já temos algumas notas oficiais, como o caso da FAEG e como o caso da AproSoja Goiás, que ontem mesmo já soltou uma nota. Eu vou até compartilhar com vocês essa nota. Então, assim, o que a gente está fazendo? A gente está em cima desse assunto. A preocupação do senhor Joel, né, que é o presidente da ProSoja Goiás, que é também a posição de outros líderes. Isso vai ter um efeito dominó. Então, tributar o campo, tributar a produção de alimentos, vai fazer com que isso chegue até a gôndola do supermercado, preços mais altos que vão chegar ao consumidor final, e o produtor vai ser cobrado disso, inevitavelmente, como sempre acontece. Então, é preciso planejamento e entendimento do que vai acontecer. Né? Esses cálculos estão sendo feitos, esse fundo está sendo discutido. O governador eleito, né, reeleito, Ronaldo Caiado, estava em Brasília até ontem para discutir ali algumas situações com os seus apoiadores, com deputados estaduais para também tratar do apoio ao atual governo, né? Há uma pressão para que o União Brasil faça apoio ao governo Lula. Há algumas resistências dentro do próprio partido, incluindo Ronaldo Caiado, que sempre se opôs ao ex-presidente Lula, agora presidente reeleito, para a partir de 23. Então, há ainda as discussões em torno dessa possível taxação do agro em Goiás, ela continua. Vamos trazer aqui a nota de repúdio contra a taxação de grãos da AproSoja. Reiteramos nosso posicionamento totalmente contrário a qualquer tipo de tributação sobre o setor agropecuário de Goiás, como deseja o governador reeleito Ronaldo Caiado para recompor perdas na arrecadação do ICMS. Sobrecarregar ainda mais o setor responsável pela segurança alimentar é uma estratégia danosa e irá gerar efeitos contrários ao esperado, tá? Então, acho que tem mais um pedacinho dessa nota. Deixa eu abrir aqui para dividir com vocês. Mas, enfim, é uma nota de repúdio da ProSoja Goiás e traz esse alerta sobre a possibilidade disso recair sobre o consumidor final e o preço dos alimentos. Veja, o aumento de tributos nesse setor produtivo atingirá diretamente a população goiana. Mais tributos elevarão o custo de produção dos alimentos, que automaticamente vão chegar mais caros aos supermercados. Elevação de custos nos grãos também se reflete imediatamente nas cadeias pecuárias, que utilizam principalmente soja e milho na alimentação animal. Convém lembrar o uso de derivados da soja em diversos produtos industriais, farmacêuticos e no biodiesel, por exemplo. Além de, tendo um agro tributado, o Estado fica menos competitivo, né? E isso acaba ameaçando o livre comércio. Isso também é uma análise que parte de Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, consultoria com sede em Goiânia, no estado de Goiás. Então, nós estamos acompanhando todos esses desdobramentos. Como eu falei,
tem a nota de repúdio da ProSoja Goiás, que é a última nota em torno deste assunto. O presidente da ProSoja Goiás participou desta reunião, né? Inclusive, se vocês quiserem acompanhar o posicionamento do senhor Joel Haganin durante esta reunião que houve com o governador Ronaldo Caiado, está disponível no Instagram da ProSoja Goiás, @aprosoja.goiás. Eu vou, inclusive, deixar aqui para vocês nos comentários o arroba, né? @aprosoja.goiás. Então, vocês podem checar ali. Dona Gabriele, bom dia, hein? Estou te acompanhando por aqui, vi que você está com a gente. Um beijo para você, um beijo para sua mãe. A Ju Magalhães fala da chuva de granizo que atingiu 24 cidades no sul de Minas. Ju, atingiu pelo menos 30. Falei bastante sobre isso aqui no comecinho da nossa live. Vou pedir a gentileza para você de ou migrar para o YouTube e voltar um tiquinho esse conteúdo para você poder ver aqui os nossos comentários. Tem todas as informações no noticiasagricolas.com.br, levantamento da Virgínia Alves, ou já essa live vai estar completinha aqui no YouTube, no Instagram, tá? E também no Notícias Agrícolas. Só para eu poder seguir aqui com as nossas informações, mas falei bastante sobre isso no começo da nossa live, tá? Enfim, concluindo, né, essa situação sobre a questão da taxação em Goiás. Temos, então, o posicionamento do seu Joel Haganin lá na reunião com o governador Ronaldo Caiado. Nós demos a notícia do governo, do portal do governo do estado do Goiás, demos a nota da ProSoja e demos também a nota da FAEG, assinada pelo senhor José Mário Schreiner, seu presidente, que estava também nesta reunião. Líderes do agronegócio goiano estavam lá com o governador eleito Ronaldo Caiado. Então, estamos nessa situação. A FAEG traz alguns detalhes a mais, que diz o seguinte: a FAEG, Federação de Agricultura e Pecuária do Goiás, na atribuição de entidade representativa no setor rural, vem, por meio dessa nota, se posicionar acerca da proposta de criação de um imposto para o setor formulada pelo governo de Goiás. A FAEG se coloca contra a criação de qualquer tipo de taxação do setor e afirma que não fez e nem fará parte da comissão de análise deste projeto. Por que a FAEG se posiciona dessa forma? Porque na notícias do governo, do portal do governo do estado de Goiás, havia ali uma declaração de que a FAEG foi convidada para participar da base de cálculo desse projeto, né? Estou até buscando aqui se eu encontro essa notícia para ler essa partezinha para vocês. Mas, enfim, ela está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, estava dizendo ali que a FAEG realmente teria essa possibilidade, né, de ter ali o governo goiano afirmando que a FAEG poderia trazer essa condição ali para esse cálculo, né? O destaque hoje no site do governo do estado de Goiás é o seguinte: Goiás deve alcançar 32,1 milhões de toneladas de grãos na safra 2023. Hoje, o estado do Goiás é um dos principais produtores de grãos do país, né? Está ali no rico centro-oeste e sabe do momento de incerteza, de cautela, de custos elevadíssimos, estão colocando no chão agora a safra mais cara da história. Está aí a preocupação. Nós fomos ouvir sindicatos rurais, a ProSoja, e o governo do estado e a FAEG vão se manifestar tão logo as discussões em torno desse fundo avancem um pouco mais, se concluam para entender o que efetivamente será feito. A gente vai te mantendo atualizado por aqui, mas as discussões ainda estão acontecendo. Então, logo, o Notícias Agrícolas está de portas abertas para o governador Ronaldo Caiado, para a FAEG, para a ProSoja Goiás, para os produtores goianos, para a gente tentar entender o que vai acontecer na real, né? O que vai ser efetivado, tá? Vamos ouvir os especialistas, enfim. Conab mantém projeção de recorde na produção estadual. Soja, milho, sorgo, girassol, trigo e algodão são responsáveis pela perspectiva de crescimento de 11,6% em relação ao ciclo anterior, 2021-22. Isso por quê? Porque há estímulo, porque há incentivo para que a gente produza mais, entregue alimento mais barato à população não só do Goiás, mas do Brasil, ok? Seguimos por aqui, então. Essa foi a atualização sobre essa possibilidade da taxação
dos grãos do agronegócio goiano, ok? Bom, na sequência, senhoras e senhores, assim, bom dia, fortes chuvas no sul do Maranhão, tem mais pessoas me pedindo aqui sobre a questão do Maranhão, vou pedir informações para a Virgínia, e aí a gente já vai dividindo com vocês por aqui, tá? Enquanto isso eu vou seguindo aqui com as outras informações, mas já vou pedir isso para a Virgínia, e a gente já atualiza vocês, tá? Dessa previsão. Bom, vamos lá. Vamos lá, que agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão chinesa. Por que Carlinha vai continuar e vai voltar a falar da China? Porque os números de casos de Covid continuam subindo por lá e a China, portanto, reiterou um compromisso com a política rígida contra o Covid-19. Veja só o que nos diz a agência de notícias Reuters nessa quinta-feira. O novo comitê permanente do Politburo, acho que é isso, da China, realizou sua primeira reunião nesta quinta-feira pedindo apoio inabalável à política de tolerância zero do país e dizendo que as medidas de prevenção da epidemia não devem ser relaxadas, de acordo com uma reportagem da mídia estatal. A reunião enfatizou a necessidade de minimizar o impacto da Covid na economia e que a disseminação do coronavírus precisa ser contida o mais rápido possível para retomar a produção e a vida normal. Até que isso aconteça ou que haja um relaxamento das medidas, nós temos visto ainda uma movimentação do mercado financeiro chinês sofrido, né? As ações até testam alguma recuperação, mas voltam a cair. Vocês viram que no resumo que eu trouxe do levantamento do meu amigo Eduardo Vanin, traz essa perspectiva. Então, olha só, casos de Covid na China aumentam e a cidade de Guangzhou resiste a lockdown. Guangzhou, para nós, é Cantão, uma das maiores províncias da China, acho que é a mais populosa, se eu não me engano, né? Enfim, estamos aqui acompanhando. Aí eu quero dividir com vocês essa informação aqui, ó. Ações da China e Hong Kong caem com surtos de Covid e dados econômicos fracos. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,8%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,4%. O índice Hang Seng de Hong Kong teve baixa de 1,7%. Tá? A China relatou 9.005 novas infecções por Covid em 9 de novembro, incluindo tanto casos sintomáticos como assintomáticos, em comparação com 8.335 um dia antes. No centro industrial chinês de Guangzhou, milhões de residentes estão sendo testados para a Covid-19 no combate ao pior surto da cidade até agora, desde o começo da pandemia em 20, há 2 anos, tá? Os novos empréstimos em yuan da China provavelmente caíram em outubro em relação a setembro, segundo mostrou uma pesquisa da Reuters. Isso se seguiu aos dados de quarta-feira, mostrando que a inflação na porta da fábrica da China caiu em outubro, o primeiro declínio mensal desde 2020. Então, a gente está com essa coisa de dados bons, dados ruins, dados muito ruins e esse aumento dos números de casos. Isso torna a economia chinesa bastante fragilizada nesse momento, ou mais fragilizada ainda, e a gente vê essa situação se agravando e, como eu falei, né, toda essa questão financeira sentindo ainda mais. Então, vamos entender, vamos continuar monitorando. Até porque esse é um ponto que vai pesar também sobre o mercado financeiro, né? Sobre o mercado de commodities agrícolas, perdão. Porque, olha só, nós temos ali uma possibilidade de entender o que vai acontecer com as commodities e o que vai acontecer com o consumo chinês. Ontem chegou o novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, né, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que não mexeu nas importações de soja da China para a safra 22-23, manteve em 98 milhões de toneladas. Já para a safra 21-22 subiu um pouquinho de 90 para 91,6 milhões de toneladas. Né? E olha só o que diz o Eduardo Vanin. Segundo algumas autoridades, alguns especialistas do mercado financeiro, já o relaxamento deve vir na China e a demanda reprimida dos chineses vai ser libertada. Se ele estiver certo, esse comentarista, esse especialista, vai ser muito benéfico para o agro e para as demais commodities também.
Os estoques de cobre e minério de ferro na China estão baixos. Além destes, os estoques de farelo de soja na China continuam caindo, né? Então a gente vai ter que olhar para isso. A soja subiu na bolsa de Dalian nessa quinta-feira, o farelo também. Então a gente está olhando para isso. A inflação de alimentos continua subindo na China. Por quê? Porque nós temos essa oferta um pouco mais contida. Então a gente está olhando para tudo isso. E veja só, a China aumentou suas importações de carne bovina do Brasil, mas a preços mais baixos. Em junho, a carne chegou lá com preço médio de 7.340 dólares por tonelada, caindo para 6.150 em outubro. Ainda assim, o volume continua recorde. A gente está falando de mais de $1.000 por tonelada a menos quando a gente olha para a carne bovina brasileira que chega à China, ok? Enquanto isso tudo está acontecendo, o que acontece com o mercado de grãos? Está trabalhando com lateralidade na Bolsa de Chicago. O que é lateralidade, Carlinha? Nem para um lado, nem para o outro, anda igual um caranguejo, certo? E aí a gente vai olhar essa movimentação tímida, sem grandes mudanças neste momento. Os preços da soja cedem de 7,25 a 9,5 pontos nos principais contratos, né? Vou pedir até para o Mateuzinho trocar para a gente aqui a chamadinha para a gente falar dos grãos agora na Bolsa de Chicago, soja e milho principalmente. E a soja ainda opera num intervalo ali de 14 a 15 dólares. Quando se aproxima dos 14, voltam as compras, o mercado volta a subir um pouquinho, se aproxima ou tenta se aproximar dos 15, o mercado realiza um pouco de lucros. Então, esse intervalo, ele está bastante mantido. Por quê? Porque os cenários são conhecidos, né? O mercado está... Hoje até eu, na minha manchete aqui de abertura do mercado da soja, coloquei isso. Os traders estão monitorando os cenários. O mercado está monitorando o clima na América do Sul, está monitorando a demanda chinesa, está monitorando esses dados do USDA, que pouco trouxeram de mudanças, né? Trouxeram um pouquinho de aumento na produção norte-americana, para soja, para milho, com aumento da produtividade, manutenção da área plantada, da área colhida, mas isso não muda muito a perspectiva. O mercado já sabe que teremos uma safra menor vinda dos Estados Unidos. A safra brasileira caminha bem até agora, tem problemas pontuais, é verdade, estamos sob um terceiro ano de laninha, mas tudo isso é conhecido pelo mercado, o mercado já sabe disso, né? Então vai monitorando estes cenários, precisa do imponderável, precisa da novidade, precisa de uma faísca para botar, né, lenha nessa fogueira. Então, enquanto isso não acontece, o mercado vai testando esses patamares e esses cenários que já conhece. Essa demanda chinesa, ela realmente se mostrou um pouco melhor nesses últimos dias. Terça e quarta-feira, o USDA trouxe anúncios de vendas de soja e milho, não só para os chineses, mas vendeu soja para o México, vendeu soja para destinos não revelados, que o mercado especula ser a China. A China comprou alguns navios de soja do Brasil também nos últimos dias. A soja americana começa a ficar mais competitiva com as chuvas que chegam ao rio Mississippi, melhorando ali o fluxo das barcaças, melhorando o fluxo do escoamento da soja 22, 23 dos Estados Unidos. Então, tudo isso o mercado conhece, né? O mercado sabe que os estoques de farelo na China estão caindo, que o recebimento de soja na China está baixo. Então, a gente vai olhando para isso. Para o milho, não é diferente, né? Para o milho, a situação é muito semelhante. Então, a gente vai esperando essas oportunidades, esperando esses entendimentos. Falando sobre o milho, antes de eu trazer aqui uma informação para complementar isso para o mercado brasileiro de soja, acompanhem o evento, né? O evento do GETAP que está acontecendo em realização da Celeris Consultoria, porque a gente está vendo muita informação boa chegar lá pelo meu amigo Alexander Horta, que está ali cobrindo esse evento, fez a cobertura desse evento. Então a gente está falando, por exemplo, do campeão do prêmio GETAP para milho irrigado, vindo de Minas Gerais, com uma produtividade que supera a marca de 216 sacas por hectare. O Alexander Horta já entrevistou o Lucílio Alves falando sobre as margens mais apertadas que teremos para o milho 22-23. Falou com o Alessandro Rabelo sobre o mercado de fertilizantes e sobre as relações de troca que estão favoráveis. Então tem muito conteúdo bom disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, direto do evento
do Getap, coordenado e realizado ali pela Celeris Consultoria, com cobertura exclusiva e, claro, muito competente do grande Alexander Horta. Para você que está acompanhando o mercado de milho, tem muito conteúdo bom essa semana, tá? Como sempre tem ali sob a batuta aqui no Notícias Agrícolas do Guilherme Dorigatti, nosso especialista em milho, né, que vem trazendo, aliás, toda sexta-feira tem boletim de milho para fechar a semana, para você entender o que está acontecendo e para você poder se planejar, porque na última sexta-feira, qual foi a manchete do Guilherme Dorigatti? Boas e grandes oportunidades para comercializar milho vão continuar aparecendo até o final de 22. E isso se dá principalmente nos portos, onde a gente está sendo bem demandado, e a gente vem ouvindo vários analistas que têm trazido sempre um reforço dessa posição. Então, faça suas contas, entenda que momento é esse para o seu milho, para o seu mercado, tá bem? Vamos entender. Isso é importantíssimo de você acompanhar. E o que eu queria dizer, para a gente concluir aqui o nosso comentário sobre o mercado de soja aqui para o Brasil, é claro, essa nova informação que chegou aí nos últimos dias, da possibilidade que nós temos de ter o B14, ou seja, 14% de mistura do biodiesel no óleo diesel, biodiesel de soja, no óleo diesel, e para janeiro de 23, e para fevereiro e março já partindo para o B15, que era a agenda já prevista antes da necessidade da redução da mistura, né? Eram os índices previstos para esse 23. Então, vamos acompanhar. Esse sim pode ser, essa pode ser uma decisão a mexer bastante com a nossa demanda interna, pode mudar e pode aumentar o nosso esmagamento, claro, mas o que a indústria precisa é de previsibilidade, de planejamento, de informação confirmada para aumentar o seu esmagamento, para aumentar a sua capacidade de processamento. Então, essas são informações que a gente vai precisar acompanhar. Da onde parte essa decisão? Essa decisão parte do Ministério de Minas e Energia. Então, a gente tem que olhar para isso também, tá? Então, vamos entender, vamos acompanhar, porque realmente a gente pode ter boas notícias vindas aí para o setor do biodiesel com essa possibilidade de aumentarmos a mistura, ok? Então, para a gente fechar esse comentário. Partindo rapidamente para o mercado argentino, não dá para a gente deixar de falar da possibilidade de uma nova rodada do dólar soja. Pois é, o ministro da Economia, Sérgio Massa, lá na Argentina, voltou a falar do soy dólar, né, ou dólar soja, para uma nova rodada de vendas. Por quê? Porque a Argentina ainda precisa de muitos milhões de dólares para começar a pensar como é que ela vai pagar o FMI, né? E eu já tenho falado incansavelmente aqui no Bom Dia Agro sobre a situação em que está a Argentina mergulhada numa crise financeira, numa crise política, inflação que pode alcançar os 3 dígitos até o final do ano, e a gente vai continuar acompanhando. E aí o que acontece? A Argentina estrangulou a galinha dos ovos de ouro, que está meio macambúzia ali, né? Está meio convalescente ainda, depois que exportou soja pra caramba, depois do dólar soja, 200 pesos para $1, né? E aí tá pensando numa nova rodada dessa medida. Vamos ver se sai, se não sai, estamos também monitorando, então logo isso seja efetivado ou não, você saberá em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas, ok? Ok. Bom, a gente está aqui com alguns comentários, né? Honorato, obrigada pelos seus comentários, viu? Pela sua gentileza. A Cochupé, ela tem as suas datas certas para trazer as suas informações, ela traz as suas informações, é uma instituição transparente, você pode inclusive acessar a própria Cochupé para buscar esses dados, mas a gente tem tudo aqui e a gente continua falando sobre esses dados que estão disponíveis para você por aqui, tá? Mas obrigada pela sua gentileza, eu também tenho máximo respeito pela minha audiência e tudo aquilo que tiver que ser respondido, assim será, tá? Obrigada pelo seu comentário e pela sua gentileza mais uma vez. Pessoal, vamos dar uma passadinha ali no mercado do boi gordo, ver como é que estão as condições do aplicativo AgroBrasil, informações do meu amigo Daniel Lopes, que ajuda a liderar lá o time do aplicativo. Se você não baixou ainda, já passou da hora, hein? @AgroBrasilApp, vai acessar esse perfil no Instagram, e ali tem todo o caminho para você acessar
e baixar este aplicativo que vai ajudar na sua gestão, com certeza, do comércio pecuário. Você pode registrar os seus negócios ali e trazer mais fidúcia, né, ainda mais fidúcia ao mercado do boi gordo. Vou começar com as médias apresentadas pelo aplicativo e que foram referência para o fechamento de ontem, referência para a abertura dos negócios dessa quinta-feira, dia 10 de novembro. Bom volume de negociação e escalas mantendo-se abaixo dos 9 dias nos principais estados produtores e comercializadores de boi gordo. São Paulo, média R$ 280,56, escalas 8 dias úteis. Mato Grosso do Sul, preços em média R$ 260,10 por arroba, escalas 7 dias. Mato Grosso, preços entre R$ 245 e R$ 250 por arroba, escalas de 7,9 dias. Goiás, 700, quem dera, né? 270 a R$ 275 por arroba, escalas 8 dias e meio. Minas Gerais, R$ 290 por arroba com registros de negócios e escalas em Minas de 8,2 dias. Não foram registrados né, alguns negócios em alguns estados, como é o caso de Goiás e Minas, mas a gente tem Goiás e Mato Grosso, mas a gente tem essas referências de preços, tá? Lembrando, essas médias que são apresentadas pelo aplicativo Agro Brasil são para pagamento à vista e são também para livres de impostos, tá? Ó, última referência do mercado na BMF, não, na B3, né? Bolsa Brasileira, fui lá atrás agora. Mercado trabalhando em campo misto, o dezembro cai um pouquinho, 0,3% de baixa para R$ 289 por arroba, e o janeiro, R$ 299, uma pequena alta de 0,07%, tá? O que dizem os analistas neste momento sobre o mercado do boi gordo? Segundo, ontem ouvi da Jéssica Oliveira, que é engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria, atraso na entrada de animais no segundo giro de confinamento aumenta a oferta e derruba preços da arroba do boi. Ágio entre boi para mercado interno e boi China deve seguir estreito, com exportações mais lentas, tá? Então, estamos de olho nisso tudo. Ó, todo dia, 11h30, tem informação fresquinha do mercado do boi gordo para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, ok? Bom, vamos falar um pouquinho de política agora? Não dá para fugir desse tema, a gente tem que continuar trazendo essa situação. E ontem, o esperado relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral foi divulgado, né, o relatório da Defesa, confirmando que não houve fraude nas urnas, mas apontou vulnerabilidades e pediu que essas vulnerabilidades fossem o mais rápido apuradas e analisadas, né, pelas autoridades. Então veja só o que diz a notícia da agência Reuters. O Ministério da Defesa confirmou nessa quarta-feira, em relatório entregue ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que não houve fraude nas eleições, mas apontou vulnerabilidades hipotéticas no sistema de votação e pediu que sejam avaliadas com urgência por meio da criação de uma comissão. O TSE, que nos últimos meses mediu forças com os militares a respeito da segurança das urnas eletrônicas, emitiu uma nota oficial logo após a divulgação, em que disse ter recebido com satisfação o documento que, abre aspas, para o TSE, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral, e diz que as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento serão oportunamente analisadas. Abre aspas ainda para a Corte. O TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovam a eficácia, lisura e total transparência da apuração e totalização dos votos. Os militares afirmaram, no entanto, em um documento chancelado pelo Ministério da Defesa, pelo ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que o trabalho de fiscalização concluiu, abre aspas, que a verificação da correção, da contabilização dos votos por meio da comparação dos boletins de urnas impressos com dados disponibilizados pelo TSE ocorreu sem apresentar inconformidade. É a primeira vez que o Ministério da Defesa divulga um relatório desse tipo após uma eleição no país, tá?
E aí estamos de olho. O documento da defesa foi divulgado logo após uma reunião de Lula com o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. O petista ressaltou a lisura do pleito e afirmou que vai trabalhar pela harmonia entre as instituições. Olha aí que bela reunião. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva e senhor Alexandre de Moraes, tá? Mas, enfim, estamos acompanhando qualquer nova informação. Volto a dizer, a gente te atualiza por aqui, ok? Essas são as últimas informações, portanto, sobre isso. Claro que a gente vai ainda ouvir as análises políticas, o professor Paulo Moura lá no Tempo e Dinheiro, o João Batista Olive liderando o time do Tempo e Dinheiro, o programa do agronegócio mais visto do Brasil é o João, 12h30, horário de Brasília. Se você não acompanha ainda, sugiro que você acompanhe ele e o experiente time do Tempo e Dinheiro. Senhoras e senhores, para concluir, vamos falar um pouquinho das eleições americanas dessa vez, porque continuam a ser contabilizados os resultados por lá. Lembram-se, né? Ontem eu falei sobre como é complexa a eleição norte-americana, a contagem dos votos e a definição destes votos, e vale também a questão do colégio eleitoral, o tamanho do colégio eleitoral, enfim. Aí, na corrida atualizada aqui pela Bloomberg, a gente está com o Senado empatado, 48 assentos para os republicanos, 48 para os democratas, são necessários 50 assentos para a liderança da casa. Na Câmara dos Deputados, nós temos 184 assentos para os democratas, 207 para os republicanos. Os republicanos deram um salto aí nas últimas horas. E nós temos ali uma proximidade maior, portanto, dos republicanos, que precisam de 218 assentos para liderarem o Congresso americano. Isso continua mexendo com o mercado, continua deixando a volatilidade muito presente, e isso tende a continuar até que a gente tenha a definição das lideranças ali no Congresso americano, e mais do que isso, que a gente entenda como é que as agendas vão avançar. Caso haja realmente uma liderança dos republicanos no Senado e na Câmara, isso pode dificultar ali a aprovação de algumas agendas do Partido Democrata, do partido de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e aí isso tudo deixa também o mercado mais intenso, deixa o mercado mais nervoso, a economia americana passa por um dos maiores índices de inflação das últimas décadas, tem também essa questão toda da elevação da taxa de juros, e olhar para os juros americanos é entender como é que o mercado, para onde vai rumar o mercado financeiro, o mercado de commodities e tudo mais, tá? O dólar frente ao real hoje está disparado, inclusive é notícia aqui no Notícias Agrícolas, e a informação é a seguinte: esse site é tão bom que você vai ver uma informação, já tem outra, né? Então, o dólar dispara ante real, com temores fiscais domésticos e inflação no radar, além da leitura da inflação nos Estados Unidos, que sai às 10h30, horário de Brasília, como já te adiantamos, né? Olha só, a alta agora do dólar frente ao real é de 2,3% para R$ 5,30, ok? Senhoras e senhores, são 10h12 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai caminhando para o fim aqui do Bom Dia Agronegócio nessa edição de quinta-feira. Lembrando que hoje é dia de relatório semanal de vendas para exportação de grãos dos Estados Unidos pelo USDA. Então, já esses números estão compiladinhos para você aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando também que a nossa programação continua, certo? Por aqui. E algumas manchetes que subiram agora, que acho importante de dividir com vocês. Corte de juros a partir de junho seria compatível com a convergência da inflação à meta, desguardado. Line-up semanal de açúcar do Brasil salta para 3,78 milhões de toneladas em 99 navios. Suínos pelo CPEA. Exportações registram queda em outubro, o mercado interno está lento. Hoje é dia de rodada da suinocultura independente, amanhã a gente traz esses dados para vocês. Trabalho exclusivo de Letícia Guimarães, certo? Alta de juros no mundo afeta câmbio, mas é deflacionário para o Brasil, diz o diretor do Banco Central. Intempéries climáticas impactam lavouras em Minas Gerais. Casos de Covid aumentam na China. Economia francesa não deve sofrer pouso forçado, mas recessão ainda é possível. IPCA deixa 3 meses de quedas para trás
e sobe mais que o esperado em outubro. Republicanos se aproximam da maioria da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. O Senado segue incerto. Como eu acabei de atualizar, 48 para cada um, certo? Precisam de 50. Ó, para a gente concluir o Bom Dia Agro, eu vou deixar um vídeo passando para vocês e aí a gente, né, já vou me despedir e deixar essa mensagem com vocês. Quem está chegando no Brasil, senhoras e senhores, é a Starlink, uma internet que pode mudar a conexão aí na tua propriedade. A Starlink quer chegar às áreas mais distantes de produção no Brasil e promover a nova revolução de produtividade do agronegócio brasileiro, tá? Então a gente foi conhecer propriedades que já têm essa tecnologia, o que é uma tecnologia bem mais simples. Vocês vão ver que sou eu falando aí numa conversa que a gente estava tendo aqui num podcast, falando porque é o seguinte: você precisa ter essa antena, campo aberto, vai baixar o aplicativo do Starlink no seu celular, em 5 minutos vai fazer um reconhecimento de campo, você não precisa instalar aquelas antenonas gigantes que precisam de manutenção o tempo todo, constante. Choveu, tem conexão, e aí você pode saber mais pelo nossos links aqui e tudo mais. Tem uma matéria completinha falando sobre essa tecnologia da Starlink, então fique com mais informações e a gente volta a se encontrar amanhã aqui no nosso Bom Dia Agro. Fechado? Até amanhã. Boa quinta-feira para você, bons negócios. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Fiquem com essa mensagem, portanto, sobre a tecnologia Starlink para conectar você no campo. Existe uma tecnologia que vem dos Estados Unidos que chama Starlink e que é uma opção muito boa para o produtor rural. Ele facilmente faz a instalação, ele só precisa estar em campo aberto. Isso acontece como? Ele baixa um aplicativo no celular dele mesmo, e em 5 minutos ele faz um reconhecimento de área e na sequência ele vai ter uma conexão tão boa quanto ele tem numa internet na cidade, por exemplo. E o melhor, sem ter que instalar aquelas antenas de rádio gigantes que custam caro e, mais do que isso, precisam de manutenção constante. Essa opção é tão boa para o produtor rural que ele pode integrar a outros sistemas, aplicativos, tecnologias que ele já usa na propriedade e ter resultados cada vez melhores e ter uma propriedade, ou seja, cada vez mais produtiva. Aliás, a conexão é tão boa que mesmo quando está chovendo, ele tem constância, coisa que às vezes com outras conexões no campo não acontece. Com essa tecnologia é constante a conexão. Então, se você quer saber mais, inclusive, você pode clicar no nosso link que está na bio do @Notícias Agrícolas ou clicar aqui em Saiba Mais.